Fala, meus amigos e minhas amigas, nos dias 6, 7 e 8 de junho nós teremos a Semana da Intubação Orotraqueal. Estou já deixando este convite para você. Será um verdadeiro curso sobre intubação orotraqueal e para você se inscrever, o link está na descrição deste vídeo. Então vamos iniciar o nosso vídeo. Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Hoje nós iremos conversar sobre o tubo orotraqueal ou o tubo endotraqueal. Vamos falar sobre tamanhos, lógicas da escolha para o tamanho certo para o tubo orotraqueal, qual o tamanho que você usa para homens, qual o tamanho que você usa para mulheres. Vamos falar sobre tudo que vem na minha cabeça aqui em relação aos tubos orotraqueais. Mas antes, já se inscreve no nosso canal. Às 20 horas, todos os dias, nós temos vídeos. Então, vamos nessa. Eu estou aqui com um tubo orotraqueal número 6,5 e a gente sabe que os tubos orotraqueais vão desde o número 4 até o 8, 8,5. Nunca cheguei a ver o tubo 9, mas já me falaram que existe sim o tubo de tamanho 9. Para os pacientes adultos, geralmente nós usamos aí entre os 6,5, 7, 7,5, 8 e 8,5. Então, entre os 6,5 ao 8,5 seria a faixa aí do paciente adulto. Esse tubo aqui é um tubo com cuff, ele tem um cuff endotraqueal aqui, né? E você percebe também, ó, que nós temos uma marquinha preta aqui, nesse bem próximo ao cuff. Eu vou falar para que serve essa marquinha preta. E aqui nós temos o balonete do cuff orotraqueal. Já respondendo, né? O cuff do tubo, ele não serve para fixar o tubo. O tubo é fixado na face do paciente, com o micropore, esparadrapo ou o cadarço, né? A fita cardíaca. O cuff orotraqueal serve para vedar a traqueia do paciente, para que a ventilação mecânica seja mais eficiente, não tenha escapes e também para evitar macroaspirações. O cuff orotraqueal não impede as microaspirações, mas as macroaspirações são impedidas por causa dele, tá? Muita quantidade de saliva, de secreção ali, de um vômito que possa, porventura, cair ali perto da região da traqueia. E aí eu venho para o grande ponto, para o grande raciocínio que você deve ter ao escolher o tamanho do tubo orotraqueal para o seu paciente. E existem dois cenários aí, tá? Se é um paciente que vai ficar muito tempo entubado, se ele vai para UTI, se ele tem uma patologia que depletou muito as capacidades cognitivas dele, ele precisa ficar entubado muito tempo, por exemplo, um TCE grave, um acidente vascular encefálico muito sério, muito proeminente, você precisa usar tubos orotraqueais mais grossos, tubos orotraqueais maiores. Por quê? Porque o paciente vai ter muito mais conforto quando ele está com um tubo orotraqueal mais grosso, de tal forma que a ventilação mecânica vai ficar melhor, vai se formar menos rolhas e esse paciente terá menos intercorrências devido à obstrução do tubo orotraqueal. Quanto mais grosso esse tubo orotraqueal seja, menos problemas no decorrer da história inteira da intubação orotraqueal que aquele paciente vai ter. Então imagine que eu peguei uma paciente feminina e eu escolhi passar um tubo 6,5 nela, certo? Só que ali caberia um tubo 7,5, digamos. Com o tubo 6,5, ela foi para a UTI. E aí lá chegando, depois de 2 dias, a ventilação mecânica dela começou a ter problemas. Ficou ruim, pressão de pico alta, as pressões mais altas, né? Você percebe que a ventilação mecânica não tá legal no segundo dia, tá? E aí os colegas lá na hora da fisioterapia, né? Os colegas médicos, eles começaram a trabalhar na ventilação mecânica. E aí no segundo dia não conseguiram resolver, no terceiro dia também não conseguiram resolver e a paciente começou a sofrer. Ela começou a receber menos volume corrente, ela começou a ter pressões maiores ali no tubo e isso começou a trazer consequências ruins para esse paciente. E aí no 4º dia foi lá um abençoado e teve a suspeita. E pode ser que seja uma rolha aí nesse tubo, não pode não, pessoal? E aí descobriram que a paciente tinha uma rolha
e ela passou 2 dias sendo prejudicada até que alguém fosse lá diagnosticar, certo? Às vezes esse diagnóstico é rápido e às vezes esse diagnóstico nem acontece. E o paciente fica tendo consequências ruins por estar com um tubo pequeno e ninguém percebeu que era uma rolha ali que estava obstruindo a passagem do ar. Então, se essa paciente fosse com um tubo maior, essa rolha provavelmente não iria se formar e a intubação orotraqueal dela não teria esse fator aí de confusão, um fator que prejudicou a história da paciente e o pulmão dessa paciente. Então, eu trago um outro cenário. Imagina que você tem uma cirurgia rápida, uma anestesia que vai durar ali 30 minutos, 1 hora e meia, cirurgia rápida, até 3, 4 horas aí. Se você usar um tubo 7,5, se você usar um tubo 8, se você usar um tubo 6,5, não vai interferir tanto assim. Você não terá essas repercussões ruins, dificilmente a paciente vai começar a apresentar uma rolha ali. E existe uma tendência na anestesia da gente usar esses tubos menores. Tubo 7 para mulher, tubo 7,5 para homem, no máximo um 8 ali. Já num cenário de emergência, que o paciente vai ficar entubado muito tempo, há uma tendência de você passar um tubo maior. E a gente vai falar sobre as médias, tá? Não tem como saber exatamente qual é o tubo certo para aquele paciente. Não existe uma medida assim direta ao ponto e você precisa ter na sua disposição ali, quando você vai fazer a intubação do paciente, diversos tamanhos de tubo. 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, para que na hora que você esteja ali com o paciente perto, você tenha uma noção de qual tubo será melhor para ele e você pode até fazer essa mudança ali durante a sua laringoscopia, tá? Então, para UTI, para um cenário de um paciente que vai ficar entubado vários dias, de preferência você vai passar um tubo 8 ou 8,5 para homens, tá? E para as mulheres um tubo 7 ou 7,5, vai depender do tamanho daquela pessoa. Se é um homem maior, você tem uma tendência a usar um tubo 8,5 ou 8 se ele é um paciente menor. Se é uma mulher maior, você tem uma tendência a passar um tubo 8 e se é uma mulher menor, você tem uma tendência a passar um tubo 7,5. Mas não significa que você vai passar somente esses tubos. Às vezes você tenta ali passar um tubo 7,5 numa mulher pequena e ainda o tubo não consegue entrar com facilidade na traqueia dela. O que é que você vai fazer? Você não vai forçar. Nunca force a traqueia dos seus pacientes. Caramba, não está passando 7,5. Puxa ele, não força, faz a troca do tubo para um tubo de menor tamanho, um tubo 7, por exemplo. E aí você provavelmente vai conseguir passar esse tubo. Uma outra classe de pacientes, né? Uma outra faixa etária de pacientes que aceitam tubos maiores são os pacientes idosos. Então, devido à perda do colágeno, né, devido à frouxidão ali das estruturas traqueais, os idosos apresentam traqueias maiores. E aí você consegue sim passar tubos maiores nessa população, tá? Então, resumidamente, se você pensa num cenário de UTI, você vai variar aí os tubos entre 7,5 a 8,5. Tem uma média aí do tubo 8, tá? Geralmente para homens você fica de 8 a 8,5, para mulheres 7,5 a 8, fechado? Já num cenário de centro cirúrgico, de cirurgias rápidas, procedimentos rápidos, a gente varia aí entre o 7 e o 8. Geralmente a gente usa 7 para mulheres e números 7,5 para homens. Não é uma regra, como eu falei, né? Nós estamos falando de medicina, não de matemática, mas é uma média aí que eu trago para vocês terem uma noção, né? Terem um norteamento. Eu mostrei para vocês aqui no começo do vídeo, se você não se inscreveu lá no começo do vídeo, se inscreve agora porque ajuda demais a gente a crescer, que no tubo orotraqueal tem essa marquinha preta aqui, ó. Você vê que tem uma faixinha preta. Existem tubos que tem 2 dessas. Essa marquinha preta significa que você, ao passar das cordas vocais com elas, na altura ali das cordas vocais, você pode parar de avançar o tubo orotraqueal. Significa que ele está numa boa posição e ele tem menos chances de estar seletivo se você parar aqui nessa altura da marquinha preta, tá? Ela serve como um norteador para saber que você já avançou uma quantidade satisfatória. Então, percebeu que a marquinha preta ali está passando nas cordas vocais, já para de avançar
tira o laringoscópio e aí segura o tubo para que o paciente não estube. Fechado? Uma outra característica dos tubos é que eles possuem numerações aqui, né? Você vê que ele tem vários números aqui, ó. A gente tem de 26, 24, 22, 20. Ele vem com essa referência aqui de centímetros e para você lembra dos dentes incisivos do paciente, né? Que são iguais. Eu faço essa associação mnemônica na minha cabeça. 22 lembra os dentes incisivos do paciente. Então, uma boa altura que você deve deixar aqui, né, é o número 22, aqui nos dentes do paciente, tá? Se tiver nesse número, provavelmente não estará seletivo. Lembrando que a gente sempre deve fazer a ausculta para saber se está seletivo ou não. Mas se você deixa no 22, na maioria das vezes você não irá seletivar o tubo orotraqueal, que na sua maioria das vezes, né, vai seletivando sempre para o lado direito. Sempre pelo lado direito, não, na maioria das vezes. Ele vai para o lado direito por causa da anatomia ali do brônquio direito, né, que é mais reta. E o brônquio esquerdo, ele tem uma leve angulação, então na maioria das vezes ele vai para o lado direito. Outra questão relacionada ao tubo orotraqueal é quantos ml nós devemos insuflar aqui no balonete, né, no balonetezinho do cuff. Geralmente de 5 a 7 ml fica interessante para você insuflar aqui naquele início, mas você tem que fazer a manutenção. Você tem que fazer a manutenção não, você tem que fazer a medida exata de quantos ml tem aqui, né? De qual pressão tem aqui, na verdade. Existe um aparelho chamado cuffômetro, vou pedir para o editor colocar aí na tela, que você conecta aqui no balonetezinho e ele passa para você quanto de pressão em centímetros de água tem no cuff orotraqueal. Idealmente você deve deixar entre 20 a 25 centímetros de água, certo? No cuff orotraqueal. E isso vai preservar a mucosa traqueal do seu paciente. Pacientes que passam muito tempo com pressões altas ali no balonete, eles têm uma tendência a fazer estenose subglótica, estenose do tecido traqueal ali. E quando eles são extubados, eles possuem uma consequência muito ruim para o resto da vida deles. Tem que fazer tratamento cirúrgico, tem que abordar várias vezes. Então, a monitorização da pressão do cuff orotraqueal é fundamental. O cuffômetro é um aparelho muito barato. Se você tiver um aparelho desse na sua UTI, você vai conseguir dar muita qualidade para os pacientes, tá? É importante que você lute por isso para que o seu serviço tenha esse aparelho. Fala com o diretor técnico que ele vai ser responsável pela compra desse aparelho aí. Existe um estudo que o pessoal da Unifesp fez que fazia uma ação que você conseguia deixar as pressões bem protetoras aqui no cuff orotraqueal sem utilizar o cuffômetro. De qual forma foi feito esse estudo? Eles conectavam o paciente na ventilação mecânica, insuflavam aqui no cuff orotraqueal qualquer valor, 5 ml, 10 ml, enfim, até 10 ml é algo que não é lesivo, né? Não é tão exagerado assim. E qual foi a grande sacada? Eles iam desinsuflando de 1 em 1 ml o cuff orotraqueal e olhavam se tinha vazamento. Então, fiz a intubação, insuflei o cuff, conectei a ventilação mecânica e agora eu vou ver se há um vazamento. Não há vazamento. Desinsufla 1 ml do cuff orotraqueal. Há vazamento? Não há vazamento. Desinsufla mais 1 ml do cuff orotraqueal. E você vai fazer isso até que você escute um vazamento. Vazamento de ar aqui durante a ventilação mecânica, né? Quando você chegou nesse ponto, você reinsufla mais 1 ml de ar aqui no cuff orotraqueal. E aí, na maioria das vezes, quando eles faziam a medida com o cuffômetro, estava numa medida protetora, de 20 a 25 centímetros de água. Então, muito interessante aí essa questão do pessoal da Unifesp. É uma forma prática que você consegue fazer as medidas e proteger a traqueia dos seus pacientes. Para finalizar, a gente tem que falar de fio guia em relação ao tubo orotraqueal. Muitos colegas, e eu vejo isso demais, muito mesmo, lesionam as traqueias do paciente por causa do fio guia. Tanto porque ele deixa o fio guia passar aqui da ponta do tubo orotraqueal, quanto porque ele introduz muito o tubo com o fio guia dentro.
ele não respeita essa faixinha preta aqui, né? Ele não se atenta para isso e acaba aqui na angústia ali de fazer a intubação orotraqueal, ele introduz demais e isso pode lesionar a traqueia do seu paciente, tá? Então fica atento, chegou na marquinha preta ou então passou aqui o cuff das cordas vocais, puxa o fio guia, lembrando que você tem que lubrificar aqui dentro com lidocaína gel, lidocaína spray, para que essa tração ela não arranque tudo e sim apenas o fio guia e aí você avança o resto que é para avançar quando você estiver fazendo a intubação orotraqueal, tá? Muito cuidado com relação a isso. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Se você achou interessante esse vídeo, deixa aí o seu comentário. Se você sabia de alguma informação dessa que eu te passei, se alguma informação foi nova e te agregou, eu tenho certeza que a gente está aqui para contribuir, para passar informações de qualidade. E um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!